Eu morei já aqui no Campeche e, naturalmente, a rádio era e é uma presença cultural muito importante. E como nós, de certa maneira, sempre temos trabalhado com livros, com edição de livros e lançamentos e tal, a gente sempre pôde contar com o apoio de vocês. Verdade. Coisa que hoje não se tem com o jornalismo profissional, dito profissional, que eu acho que o jornalismo catarinense está muito ruim. Apesar de ter uns figurões que antigamente trabalharam como repórter, etc. e tal, e hoje em dia estão mais projetados a aposentadorias em órgãos governamentais. Eu não vou citar nome, mas tem gente com 2, 3 aposentadorias acumuladas, e isso é ilegal, e é a cobertura que eles fazem, omitindo, por exemplo, o trabalho de vocês, omitindo o trabalho dos escritores, dos novos escritores, do pessoal de teatro, do pessoal de cinema, que não tem... Pô, eles não têm como se articular com outros agentes culturais. É o problema. Olha, eu estava com a Marlé há uns dias atrás procurando um texto sobre um almirante inglês que a história não tem muito a ver, mas é um almirante inglês que participou da independência da Bahia em 1825, um pouco depois da independência oficial. E ele é que foi atacar a esquadra portuguesa que estava fugindo, tinha sido derrotada e estava fugindo de volta para Portugal. Então, uma estante cheia de papéis, cheia de coisa e coisas que eu não via há muito tempo, e eu encontrei suplementos culturais do antigo jornal Estado aqui de Florianópolis. Olha, se vocês quiserem, eu tenho até algumas cópias. É impressionante a qualidade da cobertura dos jornais de Santa Catarina em 1970 e 1980. Hoje não tem nada. Nada. Olha, houve uma semana do Oswaldo Rodrigues Cabral, um intelectual desconhecido para muita gente, para a grande maioria, e Oswaldo Cabral escreveu 70 livros. Olha, 70 livros bons. Tá? E tanto que ele tinha uma correspondência regular com o maior sociólogo brasileiro e um dos melhores do mundo, que foi Gilberto Freire. A Unesco, quer dizer, esse órgão da ONU, tinha no Gilberto Freire um dos 3 colaboradores para a organização de um encontro de sociologia em nível mundial. Então nós tínhamos aqui um médico, que talvez essa função médica tenha obscurecido ou tapado a presença dele como intelectual, e ele foi um intelectual tremendo, entende? E não se soube nada do Cabral. Não tem nada. O Cabral tem história de Santa Catarina, tem história da colonização açoriana, que nós também temos. Mas ele foi o pioneiro dessa pesquisa há 50 anos atrás. E então, o problema que eu vejo disso não é só a questão da visibilidade. Pratique, também é escritora, ou para o Arnaldo, ou para colegas nossos aí que trabalham com literatura ou reportagem. A questão é que sem a articulação dos vários agentes culturais, a coisa fica ruim, não anda. E não se expressa a verdadeira cultura do lugar. Não né? expressa porque não tem intercâmbio entre os grupos, entende? Por exemplo, o Lindolfo Bell é um poeta que tinha presença brasileira. Quem é Lindolfo Bell? Cadê a literatura do Lindolfo Bell?
Um outro escritor, que inclusive foi colega de turma em jornalismo em Curitiba, o Manuel Carlos Caran. Ninguém sabe quem é esse cara. Ele ganhou um prêmio nacional de literatura aqui em Floripa, faz 40 anos, uma coisa assim. Escreveu 20 peças de teatro, foi presença muito marcante na cultura paranaense. E olha, a cultura paranaense na época era barra pesada. Tinha desde um Jaime Lerner na prefeitura, como um Leminski, que para mim é a maior figura da cultura e da literatura brasileira moderna, contemporânea. O Leminski é a grande fera cultural do Brasil, e olhe lá se não for de outros lugares também. E ninguém, então, hoje se escuta uma música na rádio, e eu não sei, e aqui nós estamos numa rádio, e eu não sei se essa questão é legal ou não, mas eles põem uma música do Leminski e não diz de quem que é a música. Não só dele, de todos. É verdade, o nome do compositor, né? Compositor. O compositor tal, tu não sabe quem é. Não, o compositor colabora com a rádio usa gratuitamente a produção e o trabalho de um compositor e em troca não diz uma, duas palavras. A música é do Paulo Leminski. Ou se quiser economizar tempo, diz, a música é do Leminski. É verdade. É uma miséria cultural, né, Raimundo? Olha, é ruim, Elaine, porque, por exemplo, eu convidei até um colega nosso aí, que é um dos melhores diagramadores aqui de Santa Catarina, que é o Eduardo Dias. Fugiu. E ele mora na Tapera do Sul e publicou um livro com histórias. Ele curioso tal, e ouviu muitos velhos pescadores e publicou um livro muito interessante sobre a cultura popular remota, assim, antiga da ilha de Santa Catarina. Me lembrou o trabalho que tu fizesse, que é mais contemporâneo. Mas eu dei para ele um livro do Flávio Cardoso, outra figura excelente da cultura e que ninguém sabe quem é. E que parece que, infelizmente, está muito doente. Eu soube há 2 dias disso. Então é isso, Elaine. A função de um meio de comunicação é aquilo que vocês sempre fizeram e ainda fazem, que é conversar com um cara, pô. E dar espaço para esse pessoal que não acaba não tendo onde se expressar, né? Então acho que isso é muito importante.